Vamos começar a nossa leitura? Hoje nós vamos ler Números 33, 34, Salmo 78, João 20. Senhor, nós te pedimos, Pai, abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento espiritual, Pai. Não nos deixe que seja uma leitura, Senhor, da qual saiamos e não haja nenhuma transformação da nossa vida. Que essa palavra, Pai, seja cravada em nós, que ela nos incomode, Pai, durante todo o tempo, que nós não possamos, Senhor, descansar sem começar, Jesus, a pensar sobre a palavra, a confrontar a nossa vida, Pai, dentro da palavra. Nos deixa, Jesus, perto do Senhor, Pai, nos deixa debaixo das tuas asas, nos cobre, Senhor, debaixo da tua sombra, Pai. Não se afaste de nós, Pai, não nos deixe. E quando nos afastarmos do Senhor, Pai, tentarmos resistir à tua palavra, provoca em nós saudade, Jesus, provoca em nós necessidade e dependência do Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Números 33 e 34. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor, e essas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão, aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramassés e acamparam-se em Sicote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram para Pi-Airote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Aluz. E partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram no deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote-Atavá. E partiram de Quibrote-Atavá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Líbina. E partiram de Líbina e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam-se no monte de Sefer. E partiram do monte de Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Tati. E partiram de Tati e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Benejacã. E partiram de Benejacã e acamparam-se em Or-Agigade. E partiram de Or-Agigade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Sim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, do 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. E ouviu Cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zomona. E partiram-se de Zomona e acamparam-se em Punom. E partiram-se de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se no Outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos Outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon de Blataim.
E partiram de Almonte de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de função, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habiteis, porquanto vos tenho dado essa terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança. Conforme a sorte sair, alguém ali a possuirá. Segundo a tribo de vossos pais recebereis a herança. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Sim até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade de Mar Salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Agrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cádiz Berneia. E sairá a Zarada, e passará a Asmon, rodeará mais este limite de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite, este vos será o limite do ocidente, e este vos será o tempo do norte. Desde o mar grande marcareis até o Monte Or. Desde o Monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste termo serão de Zedade. E este limite seguirá até Zifrom, e as suas saídas serão de Azar-Enã. Este vos será o termo do norte, e por limite do lado do oriente marcareis de Azar-Enã até Sefã. E este limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão do mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis para a sorte, o qual o Senhor mandou dar a 9 tribos e a meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também na meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança, aquém do Jordão, na direção de Jericó, ao lado do oriente e ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartiram a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo uns príncipes para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jofoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Joquili. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Anil, filho de Efode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Panaque. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Patiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azé, o príncipe Aiude, filho de Selome. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolas têm contado.
Não assim encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos. Para que pudessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zofã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem com um montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, acendeu um fogo contra Jacó e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem e lhes dera o trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos e lhes mandou comida a fartar. Fez ventar o vento do oriente nos céus e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhe estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então procuravam, voltavam e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, mas com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de quem eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o molestaram na solidão? Voltavam atrás, tentaram a Deus e provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou com seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu os seus rios e as suas correntes em sangue, para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de mosca que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também as larvas à sua lavoura e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e as suas figueiras com granizo. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não eximiu as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas, e feriu a todo primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram. Mas o mar cobriu seus inimigos, e os trouxe até o lugar do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Expulsou as nações de diante deles, lhes dividiu uma herança por medida e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram Deus Altíssimo e não guardaram seus testemunhos. Mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente com os seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altares e despertaram seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens,
e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu seus jovens e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou as tendas de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que achavam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim o apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela habilidade de suas mãos. João 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outros discípulos que chegaram primeiro ao do sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera estas coisas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, e de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Glória a Deus. Pai, louvado e bendito, glorificado para sempre é o teu nome, Deus santo e poderoso. Pai, que nós não duvidemos, Jesus. Não nos deixa ficar, Senhor, cegos e surdos e não crendo no Senhor, Pai, na tua vida, na vida do Espírito Santo no nosso meio. Não nos deixa sermos incrédulos, Pai. Que o Senhor nos faça, Pai,
convictos da nossa fé, convictos dessa palavra, Senhor. Obrigada pela tua palavra, obrigada pelo Espírito Santo, Senhor. Que o seu nome seja glorificado no nosso meio, que essa palavra alcance a todos que ela precisa alcançar e chegue a todos, Pai. Que o Senhor sopre o seu nome, Pai. Que o Senhor leve, Senhor, a tua palavra a quem precisa levar. Nós estamos aqui, Senhor, dependendo do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, te clamando, bendizendo o teu nome, te glorificando, lendo a palavra, Pai, mas sem o Senhor não podemos entender. Abre o nosso entendimento, Pai, a tua palavra mesmo fala que a uns o Senhor falava claramente, a outros o Senhor falava por parábolas. Uns entendiam, outros não, Pai, a mensagem. Que nós possamos entender, Deus, não podemos viver aquilo que não entendemos. E aquilo que já entendemos, que já possamos colocar em prática, Deus. Não nos deixe, Senhor, ser dissimulados. Não nos deixe, Senhor, olhar para a palavra e não ver a verdade do Senhor em nós, Pai, e a verdade da nossa vida que precisamos ser transformados. Quando nós encontramos e conhecemos a verdade do Senhor, Pai, o Senhor nos mostra a verdade em nós, naquilo que precisamos ser transformados e que possamos aceitar, sermos, Senhor, humildes o suficientes, Pai, para declarar o teu nome, humildes o suficiente para declarar nossa dependência do Senhor, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.